Olá, meu aluno, olá, minha aluna. Eu sou o Diego e eu vou acompanhar vocês aqui nesse desenvolvimento de conteúdo. E a discussão desse vídeo aqui é momento linear, tá? Então eu já deixei o enfoque ali que são para alunos do ensino médio. Então o enfoque é esse, tá? E eu trouxe aqui dois descritores que norteiam o desenvolvimento dessa aula, tá? Esses descritores foram retirados do programa do PISM 2 da UFJF. Então, o direcionamento do desenvolvimento é esse, os dois primeiros descritores do PISM 2 da UFJF. Okay? Bom, então, o que é esse momento angular, né? E como é que a gente vai trabalhar com ele aqui? Imagine uma situação primeiro. Então, vamos imaginar aqui, eu tenho uma caneta aqui na minha mão, tá? Eu vou pegar uma outra de outra cor, porque eu acho que vai ficar mais fácil para vocês verem. Eu tenho uma caneta aqui comigo, tá? E essa caneta aqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso movimentá-la, né? Então eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso forçar o movimento dela. Então perceba que aqui eu estou provocando um movimento angular, ou seja, ela está fazendo um movimento angular aqui, porque a gente está produzindo um ângulo aqui no início dela, da origem. Então quando eu faço isso, eu posso dizer que essa caneta ela tem um tamanho, eu posso chamar esse tamanho de R, né? Que seria referência a um raio, né? Porque se ele fizer um círculo completo, esse seria o valor do raio da caneta, né, o tamanho dessa caneta. E a gente vai aplicar uma força. Então eu posso aplicar essa força para cá, eu posso aplicar para lá, eu posso escolher, né, a forma que eu quero aplicar essa força, desde que eu esteja fazendo aqui um momento, né, um movimento angular. Tá? Então a questão do momento angular é toda essa, a gente produzir um ângulo e fazer um movimento nesse sentido. Então aqui a gente vai ter, né, a análise do raio, tá? E a análise aqui na seta verde, que seria o nosso quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento que eu estou aplicando ali para que fazer esse movimento acontecer, né? Para fazer essa realidade vir à tona e a gente ter esse movimento funcionando. Bom, só que isso ainda não é o meu momento linear, né? O que é o meu momento linear? Ele é produzido a partir disso. Então, pensa ali comigo, olha esse desenho e vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse vetor, tá? O vetor R, que seria o nosso raio ali, e vamos deslocar ele para que o início dele fique em P, tá? Lembrando aqui que a gente tem dois vetores, e vetor sempre tem módulo, direção e sentido, tá? Então a gente tem que ter a setinha ali desenvolvendo todas essas informações, né? Para que a gente possa atuar em cima dele. Então eu arrastando esse vetor azul, eu obtenho isso aqui. Então eu vou ter ali o nosso vetor R e o nosso vetor de quantidade de movimento. Agora, como eu obtenho o nosso momento angular? O nosso momento angular ele também é um vetor, então ele precisa de módulo, direção e sentido. Tá? Então primeiro eu vou ensinar vocês como descobrir qual que seria a direção e o sentido e depois a gente vai trabalhando com o módulo daqui a pouquinho, beleza? Então olha só, eu tenho raio e eu tenho a quantidade de movimento, né? Que foi aonde você aplicou e aonde que o movimento está se direcionando ali, né? Quem define isso é a velocidade. Bom, então a gente vai pegar e vai usar a regra da mão direita aqui. Então você vai pegar sua mão direita, tá? Mesmo que você seja canhoto, você vai pegar sua mão direita e você vai colocar os 4 dedos da mão direita, tá? Sem o polegar, né? Vamos dizer assim, os outros 4 dedos, e vai colocar sobre a seta R, ou seja, a nossa seta azul. E aí você vai fazer um movimento de fechar a mão. Então, quando você fizer o movimento de fechar a mão, só que você tem que fechar a mão em direção ao vetor verde, que é o nosso da velocidade. Quando você fizer esse movimento, veja que o seu polegar está apontando para cima. Então, essa vai ser a direção do nosso momento angular. Tá? Então, se os vetores estivessem ao contrário, você ia fazer a mão de cabeça para baixo, né? Porque a gente começa pelo raio para a quantidade de movimento, e o nosso vetor estaria para baixo, beleza? Então a gente descobriu aqui a direção e o sentido, né? E aí percebam que o R e o MV, os dois vetores, eles estão num plano, mas o L ele está num outro plano, né? Ele está perpendicular a esse plano. Então a nossa quantidade de movimento ela é perpendicular a esse plano que acontece ali, beleza? Bom, se eu tiver a mesma situação, só que fazendo um movimento circular completo, né, eu vou ter no movimento circular o raio perpendicular também a essa velocidade, né? Porque a gente está falando aqui de movimento circular uniforme, de MCU. Então a gente tem esses dois já perpendiculares. No segundo caso não era necessário. Mas eu posso fazer a mesma análise para obter o momento angular. Então eu vou pegar esse vetor MV,
vou deslocar para o centro para eu ter os dois aqui na mesma posição. Então eu só fiz um deslocamento dele ali, tá? E agora eu vou pegar do R para o MV e eu vou obter o L, tá? Quando a gente quer simbolizar aqui o nosso elemento, né, a nossa saída da folha, então porque eu estou fazendo a regra da mão direita, do R para o MV, então o nosso L, o nosso momento angular, ele está saindo da folha. A gente também pode simbolizar por essa bolinha com um pontinho dentro, tá? Então, bolinha com um pontinho dentro significa vetor saindo da folha. Bolinha com um X dentro significa vetor entrando na folha, tá? Então, se a gente colocou aqui uma bolinha, significa que ele está saindo da folha, que foi a informação que a gente conseguiu extrair utilizando a regra da mão direita. Bom, e agora como é que eu calculo o módulo, né? Como é que eu calculo um valor desse momento angular? Então, a fórmula que a gente usa para esse momento angular, ela é I vezes ômega. Tá? O ômega é a velocidade angular. E o I é o momento de inércia. Tá? Então, o momento de inércia, ele é a resistência daquele corpo para fazer um movimento. Então, lembra que a inércia é a característica, né? A gente tem uma lei que é direcionada à inércia. Então, essa ideia da inércia é se um corpo está em movimento, ele tende a continuar. Se não está, ele tende a ficar parado, né? Se ele está parado, ele tende a continuar parado. Então, se a gente tem essa ideia, esse momento de inércia, ele também traz essa ideia. Ele vai mostrar para a gente a resistência que aquele elemento tem em ganhar velocidade, em ganhar movimento. E ele pode ser calculado pela massa vezes o raio ao quadrado. Então, o momento de inércia ele depende da massa e do raio, beleza? Agora, o meu ômega, ele também pode ser utilizado como o V linear. Então, a gente tem a velocidade angular e a velocidade linear. Só que a gente pode lembrar que a velocidade linear, né, o V, é igual a ômega R. Ou se eu quero isolar o ômega, eu vou colocar V sobre R. Então, eu também posso fazer essa dinâmica, se for necessário, de sair de uma velocidade angular para uma velocidade linear, tá? Então, se for necessário, você pode jogar de um para outro. Então, a partir dessas duas conjunções aqui, a gente pode obter o nosso momento angular. Então, o nosso momento angular, ele pode tanto ser mRV, né? Então ele seria a massa vezes o raio, vezes a velocidade linear. Veja que aqui no lugar do ômega eu coloquei V sobre R, então por isso que cancelou um raio, né, com o R ao quadrado que estava ali do momento de inércia. E se eu quiser usar o ômega, eu fico com M vezes R ao quadrado vezes ômega. Tá? E aí, a gente precisa analisar em cima disso, né, situações, né, e o porquê que isso aconteceria. Então vamos lá. Primeiro ponto é, a gente tem aqui um momento angular e a gente acabou de definir direção, a gente já definiu sentido e a gente já definiu uma equação que rege ele também, beleza? E ele vai depender do momento de inércia e da velocidade angular, tá? E o momento de inércia, por sua vez, depende de massa e raio. Então essas informações elas são relevantes para a gente analisar casos. Então, só que esses casos eles vão ter relação em geral com a conservação do momento angular. E o que quer dizer essa conservação do momento angular? Se a gente tem momentos, torques, né? Se o momento das forças que atuam num corpo em rotação é nulo, então o momento angular permanece constante. O que quer dizer isso? Quer dizer que mesmo que eu esteja atuando forças ali em torno de uma situação de momento angular, ou seja, de rotação, né? Mesmo que eu esteja atuando, mas elas se anulem, elas não provoquem nem a parada do meu movimento, nem a interrupção dele, nem a aceleração dele. Ou seja, se eu não tenho forças que interferem no meu movimento de rotação ali, eu vou dizer que o meu momento angular é constante. Tá? Então, uma vez que eu tenho uma situação em que a gente não tem forças externas sobre ele atuando, a gente pode entender que a gente vai ter um momento angular constante. Então, o momento angular é o L. Tá? Ele é diferente do momento de inércia. Então, vamos separar aí. Momento angular é o L, momento de inércia é o I. Então, vamos lá. Vamos analisar situações para vocês verem isso melhor. Então, a gente tem uma bailarina, na verdade, uma patinadora, né? Melhor. E ela está com os braços abertos. Beleza? Então, olha só, o eixo de rotação é o centro dela.
tá? Então, ela está rotacionando em torno do centro dela, tá? E como a gente está fazendo essa rotação em torno do centro dela, o raio dela é a medida do próprio corpo, né? Então, a gente vai ter como raio o centro dela até a ponta de um braço. Então, a gente tem essa medida de raio que ela está usando ali e a gente tem uma velocidade que ela conseguiu ali acionar para fazer esses giros que ela necessita fazer na apresentação, beleza? Só que aí eu vou fazer o seguinte, aí ela resolveu falar assim, eu vou fechar meus braços. Só que quando ela fecha os braços, perceba que o raio dela reduz. Então, agora ele continua indo, né, partindo do centro dela, porém, como o braço não está esticado, o raio vai até o ombro dela. Então, se o raio vai até o ombro dela, a gente teve uma redução do raio. Então, vamos analisar aqui o que a gente pode acontecer, o que a gente pode tirar de uma situação como essa. Então, o primeiro ponto que a gente tem que destacar é: não temos forças externas que vão derrubar a bailarina ou que vão interferir ali no movimento dela. Ou seja, a gente não tem uma força ali que vai jogá-la para trás, para frente, nem vai tirar a rotação ou fazê-la rotacionar de outra forma. Então, a gente não tem forças externas. Quando a gente não tem forças externas, a gente tem a conservação do momento angular. Então, não temos forças externas atuando ali, a gente tem a conservação do momento angular. Se a gente tem conservação do momento angular, o L tem que se manter, né? Então, o L tem que ser o mesmo valor que ele é quando ela está com os braços abertos, ele deve continuar quando ela está com os braços fechados. Então, se a gente reduziu o R, né, reduziu o raio, e a massa dela permaneceu a mesma, né? Se a gente reduziu o raio ali, a gente pode dizer então que para manter o L no mesmo valor, a gente precisa fazer o quê? Aumentar a velocidade. Então, para manter o valor do momento angular, a velocidade é aumentada. Então, mesmo que ela não precisa fazer impulso para isso, ela não precisa fazer uma força extra para isso. Desde que não haja uma interferência externa, assim que ela fechar os braços, ela vai conseguir rotacionar com mais velocidade. Então, se ela começou a rotação com os braços abertos, né, e está fechando ele em seguida, você tem ali a conservação e para essa conservação ser acionada, para ela funcionar adequadamente, você precisa aumentar a velocidade. Tá? Então, vocês agora reparem em vídeos, em situações como essa, que vocês vão ver que as rotações normalmente são mais rápidas quando eles estão encolhidos, né, com os braços mais fechados. Beleza? Bom, se a gente tem agora um salto, né, mortal, então se a gente está olhando lá as ginásticas e eles vão dar uns saltos ali maravilhosos, né, e voltar para a posição inicial, que é em pé com os braços esticados. Então, a primeira coisa que vocês vão pensar aqui é o centro, né, a referência que a gente tem aqui é a própria pessoa, né, então ela está rotacionando em volta dela mesma, tá? Então, se ela está rotacionando ali em volta dela mesma, quando ela está esticada com os braços para cima, né, a gente tem que o raio dela é do centro dela até a ponta dos braços, né, ou seja, metade do corpo ali. Então, esse é o raio dela e é um raio grande, né? Perceba que é um raio grande. Então, a gente tem o momento de inércia, ele depende do raio. Então, a gente tem um raio grande. Só que ele começa o salto se dobrando, né? Se enrolando em volta de si mesmo. Ele se encolhe ali. Então, a gente tem uma redução desse raio. Se a gente tem uma redução desse raio, a gente tem uma redução do momento de inércia. Por consequência, para manter o momento angular, a gente vai ter um aumento da velocidade. Então, ele está se acelerando ali ao encolher, né? Ao ficar, ao se dobrar para fazer o movimento. Porém, quando ele chega lá em cima, né? Ou seja, ele chega no ponto alto, ele começa a se abrir de novo para cair em pé. E nesse momento, a gente está aumentando o raio dele, tá? Então, se a gente está aumentando o raio dele e a gente precisa manter o L constante, a gente vai reduzir o ômega. Então, a gente vai reduzir a velocidade angular. Beleza? Bom, e aí agora a gente tem uma outra situação que é: eu tenho um senhor sentado numa cadeira e ele está com, na primeira figura ali, a gente tem um senhor na cadeira e ele está com o bastão na horizontal, tá? Com uma roda de bicicleta. E aí você vai ver que nada vai acontecer, tá? Mesmo que
né, essa roda ela está rodando, né? Essa rodinha que está na mão dele, ela está rodando. Então, nada vai acontecer, tá? Então, ele vai simplesmente vai ter aquela rotação ali e nada vai acontecer na estrutura como um todo. Perceba que ele está numa cadeira giratória sem os pés no chão. Mas esse movimento no primeiro cenário, ele não vai provocar nenhuma reação da cadeira, porque o momento linear dele tá para a direita, né? Porque a rotação tá aqui, então o movimento linear tá para a direita ou para a esquerda, né? Dependendo do sentido de rotação ali. Bom, então vamos lá. Aí a gente tem a segunda cadeira, que ele segura o bastão na vertical com uma roda girando ali. A gente não fez nenhum movimento na cadeira, ele está só parado e suspenso na cadeira. Só que essa roda que está girando, ela vai provocar um momento linear subindo. Então, por reação do contexto, porque pensa que isso aqui é um corpo que está interligado, né? A gente tem ali uma estrutura interligada pelo homem, né? Pelo homem, ou seja, da roda até a cadeira, através do homem que está ali. E aí, como ele vai querer conservar essa informação, essa energia, né? A gente vai ter uma conservação dessa ideia. A cadeira ela vai começar a rotacionar no sentido contrário ao da roda. Então, ela vai tentar provocar um momento de inércia invertido, né? Só que se o momento de inércia é para cima, ele faz uma rotação no sentido para cima, né, faz uma rotação no sentido anti-horário, o para baixo ele vai fazer uma rotação no sentido horário. Então, se a roda está ali girando no sentido anti-horário, a cadeira vai rodar no sentido horário. Então, a gente vai ter aí uma conservação incluindo dois elementos. Tá? E essa mesma informação, essa mesma coisa acontece no helicóptero. Né? O helicóptero, quando ele faz a hélice dele principal rodar, o corpo tende a rotacionar no sentido contrário, né, para manter a conservação do momento angular. Então, né, para resolver essa situação, né, o que eles colocaram? Aquela segunda hélice lateral. Então, aquela hélice menor, né, foi inserida para que ela compense essa situação. Então, a gente tem a hélice principal rodando num sentido, o corpo vai tentar rodar no sentido contrário, só que para segurar essa rotação no sentido contrário, foi inserida uma hélice lateral que segura essa rotação no sentido contrário. Então, essa hélice ela vai ser responsável pelo guiamento do helicóptero, né? E vai poder permitir com que o helicóptero consiga estabilidade e obtenha, né, o êxito nas suas ações, nas suas funções. Bom, essa é a discussão de hoje, tá? Agradeço muito a companhia e a participação de você. E um grande abraço e até a próxima.